Olá a todas e todos. Sou Pedro Augusto do portal Cidadão Cidade, o portal de entrevistas de Campinas. Hoje eu vou conversar com o Lucas Ferraz, que é uma grata surpresa que eu tive a oportunidade de ter, porque assim como tantos outros, eu sou uma pessoa que acompanha assiduamente as lives da Tereza Cristina. E como eu já disse anteriormente, as lives da Tereza Cristina são um grande rio por onde escorre uma água rica e muito maravilhosa que é a nossa cultura brasileira. Crítica social é um combo de tudo que tem de mais incrível de cura, porque a arte cura. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a arte desse cara incrível, que é um compositor maravilhoso, que é um cantor de uma voz ímpar e que eu tenho a grande honra de poder entrevistar aqui. Antes de ir para a entrevista e continuando aquelas sequências de dicas culturais que têm sido feitas antes de iniciar a entrevista, eu vou indicar para vocês esse livro aqui. Como Conversar com um Fascista, da Márcia Tiburi. Porque a arte, o diálogo também é uma forma de arte, né? Então, aqui, o que o Jean Willis fala sobre esse livro? A filosofia e as ciências humanas não podem, portanto, abrir mão da responsabilidade de evocar a razão iluminista, o conhecimento científico, a honestidade intelectual, as liberdades civis e a democracia. É o que faz a filósofa Márcia Tiburi neste Como Conversar com um Fascista, num texto que impressiona pela combinação da profundidade e sofisticação intelectuais com uma enorme generosidade com o leitor que não compartilha de seu repertório cultural. Portanto, este livro é para o que nasce. Portanto, eu gostaria de dizer que a arte ela tem várias faces, várias formas, e ela pode vir, inclusive, na forma de um diálogo. Hoje, nós vamos ter a possibilidade de dialogar e de ouvir esse grande cantor, compositor brasileiro, que certamente é de uma nova geração da MPB, que tem muito a dizer e muito a nos ensinar. Então, eu gostaria de pedir a você, Lucas, que, por gentileza, se apresente para o nosso público. Olá, boa noite a você, Pedro, boa noite ao público que está nos assistindo. Então, eu sou Lucas Ferraz, tenho 29 anos, sou natural de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e estou radicado aqui no Rio de Janeiro há 8 anos. Sou músico, compositor, ator, e amo a arte e amo viver através da arte, né? E isso que eu tenho feito antes da pandemia e durante a pandemia, e continuarei fazendo após ela passar. Com certeza. Olha, temos aqui uma primeira manifestação aqui da Thaisa Moreira. Boa noite, meninos. Boa noite, Thaisa. Seja bem-vinda. Eu gostaria de pedir para você iniciar comentando uma frase. Cantar é um ato libertador. O que você acha disso? Eu acho que é isso mesmo, né? Pode ser definido assim também, né? O cantar, né? E todo mundo pode cantar, né? Só depende do que você quer fazer com o seu canto, né? Quando você vai num terreiro de umbanda, você é convidado a cantar. O seu canto é importante, né? Mas agora, quando você quer ser um profissional do canto, aí você tem que se aprimorar, né? Você tem que dominar o seu canto, né? Eu tenho estudado o canto porque eu quero esse caminho, né? Eu quero ser, né? Como você falou no começo, eu quero ser um cantor, um grande intérprete da música popular brasileira, e estou tentando sempre me aprimorar para isso, para me tornar cada dia melhor e para eu poder, né, ter um espaço aí com essas grandes mídias e grandes gravadoras, né, para poder fazer do meu trabalho independente um trabalho onde eu possa ganhar uma grana generosa, né? Acho que não generosa, acho que eu vou falar justa, né? Ganhar uma grana justa por aquilo que eu faço,
né? Que é cantar e emocionar as pessoas através do canto. Então é isso, o canto ele é uma força que a gente traz com a gente, mas ele assim, como as energias, né? Ele também se adapta àquilo que é necessário. Então, se você canta lá no terreiro, você não precisa ser um Pavarotti. Você só precisa cantar junto, né? Que a vibração das vozes juntas, elas vão vibrar e vão chamar aquele guia, aquele orixá que deve vir à Terra trazer um pouco de axé para a gente, né? E assim como uma manifestação na rua, que você canta o grito de ordem, às vezes você pode cantar baixinho, mas o seu canto se soma ao canto das outras pessoas e aquilo, para quem ouve de fora, fica muito bonito, né? Então, é essa coisa, é isso que é a força do canto, né? Queria dizer que eu, ao ouvir sua obra, eu, pelo menos, posso dizer que eu já senti essas coisas que você falou. Eu me senti tocado pelas suas palavras, eu me senti. Eu já sinto você, porque aqui eu não escondo nada, a live, nossa live, nossas regras. Eu posso falar aqui que eu estou hoje no papel de entrevistador e de fã também, que eu sou do seu trabalho. Porque eu sou mesmo, Agradeço. não escondo, eu acho que o seu trabalho é fantástico. Você me coloca num outro lugar, você me leva para um lugar diferente, você me tira desse momento de pandemia para pensar criticamente as coisas, sabe? Me dá vontade de ir atrás desses compositores aos quais você saúda ao longo das suas apresentações. Então, até uma coisa assim, afinal de contas, esse cenário aqui de trás de você, ele tem tudo a ver, porque ele não é só um cenário visual, né? São todos os instrumentos os quais você conhece e que fazem parte. Sim. Esse local aqui onde eu tô é o Hostel do Samba, é de um amigo chamado Thiago Marques, e a companheira dele, a Natasha. Eles me receberam uma vez para a gente começar a construir um projeto que hoje já tem 1 ano, que é o Samba Mildinho. E, como eu te falei, a internet lá da minha casa está péssima, né? E eu não estou conseguindo fazer as lives e o Thiago está me recebendo aqui com o coração aberto e tal. E eu agradeço muito a ele, ele sabe disso, está aqui alguns metros de distância aqui, e eu sou muito grato a esse espaço, né? E a essa luta dele também de fazer um hostel voltado a essa cultura popular, essa cultura que é uma resistência, né? E ele me recebeu aqui para a gente trazer o samba para casa e para essa casa, para esse hostel, né? E a gente tem feito, né? Durante a pandemia a gente tem feito de forma virtual através da página, né, do Samba Mildinho, que é Samba Mildinho RJ. Mas depois que passar a pandemia ou a gente puder pelo menos os músicos se reunir tranquilamente, a gente vai fazer umas outras lives aqui nesse espaço. Deixa eu só falar uma coisa. Já que ele está aí do seu lado, aproveita e fala depois para ele que eu quero entrevistá-lo para falar sobre o hostel, sobre esse projeto, que eu me interessei muito. Aí, Thiago, ele quer fazer uma entrevista contigo mais à frente para falar sobre o hostel, sobre a história do hostel. Ele topou. Tá aqui trabalhando, mas já falou que rola. Aí depois te mando o contato dele para vocês. Por favor. Conversar. Que beleza. Olha, a Rosmari Nogueira da Rocha tá mandando boa noite pra gente, tá dizendo que ama MPB. A Mari mandou boa noite também pra gente. Boa noite, Mari. A Mari, que é uma fiel seguidora aqui do nosso canal. A Marlene Maria da Silva mandou boa noite também. Maneiro. Depois que passar a pandemia, eu quero que você marque os shows aí para mim, cara. Aí em Campinas, hein? Opa, por favor. Demorou. Tocar aí. Combinadíssimo. Vou achar incrível. Tem local, tem tudo, tem perfeito. Pode contar com isso. Maneiro, vamos nós. Perto de uma estação de trem antiga, que é um lugar maravilhoso que dá para fazer. Maneiro.
Como ter na musicalidade uma forma de expressão em um país que ainda enfrenta forte resistência com relação à liberdade que a arte pode proporcionar, né? Porque, afinal de contas, hoje em dia tem determinados políticos, que eu nem vou falar para não estragar aqui a nossa energia, que eles têm medo de arte, eles têm medo do artista, têm medo da mensagem, da capacidade, da potência que a arte tem. Como que é para você fazer arte num país que ainda tenta calar a voz dos artistas? Eu penso que a liberdade, ela é um aquário, né? E a gente é os peixes dentro desse aquário da liberdade e sempre chega uma hora que a gente encontra o vidro, né? Então, por mais que, né, hoje em dia a gente é livre para a gente expressar aquilo que a gente quer, né? Tanto que tem funk que né, fala sobre a facção e por mais, né, que existe uma lei que diz que não pode, as pessoas escutam, né? A mesma coisa são as drogas, tipo, é proibido, mas as pessoas continuam usando, sabe? Aí, tipo, a liberdade de expressão através da música, né? Existe toda uma cultura de, né, desvalorização daquela música porque ela fala de determinado assunto. Mas tem pessoas que se identificam com aquele assunto e vão escutar, né? Eu escutei, assim, a minha adolescência toda, eu escutei os Racionais MCs, né? E tem uma música na mente que é aquela Hoje eu sou ladrão, artigo 157, as cachorras me amam, os playboy se derrete. Eu não sou ladrão, mas a música me conquistou de alguma forma, né? Aquilo que ele estava dizendo na música. Eu sempre gostei dos Racionais, porque em alguns pontos das músicas, das poesias deles, eles falavam aquilo que eu queria dizer, né? Então, acho que o funk proibidão e que fala um monte de coisa que a sociedade conservadora e talvez a sociedade intelectual também não goste, o funk se comunica com aquilo que os jovens querem dizer, sabe? Então, e a mesma coisa no samba, você tem o Bezerra da Silva também, que falava um monte de coisa que a sociedade não aceita ouvir, né? E, e é isso. Eu penso isso, que a nossa liberdade que é de expressar a nossa arte, a nossa música, ela tem um limite que às vezes a gente não vê, mas que a gente esbarra nele, né? Uma certa vez eu me lembro de estar cantando uma música minha, não sei se você já escutou, que é uma música que se chama País de Escravos. E eu estava cantando no metrô essa música, eu sou artista metroviário, né? Eu toco no metrô, tocava até antes da pandemia, agora eu estou revendo se quero voltar ou não, talvez não. E aí eu tocava a minha música, que se chama País de Escravos, e chegou uma hora que uma senhora branca saiu do vagão, porque eu acredito que ela não estava aceitando o que eu estava dizendo na música, né? Que eu estava falando de toda a dor que o negro sofreu, né, através da escravidão, e talvez isso tenha incomodado ela, né? E ela se retirou. Então, ali eu vi, né, isso que eu falo, esse esbarrar do limite, né? Eu incomodei uma pessoa porque eu falei de uma coisa que essa pessoa não quer ouvir, não gosta de ouvir, ou já está cansada de ouvir esse assunto, para ela já ficou cansativo, mas é uma coisa, né, que de tempo em tempo a gente tem que estar reafirmando e relembrando, né? E isso que o negro o negro está na margem da sociedade por isso, porque ele foi tirado de um lugar onde ele estava antes, foi pegado de lá contra sua vontade, trazido para cá como mercadoria, né? E depois, quando foi liberto, não ganhou nenhum direito, foi largado aí e ainda teve que ficar refém do capitalismo, né? Do capitalismo, que tinha que trocar a sua mão de obra por dinheiro, e é o que a gente vive até hoje. É. Ou seja, foi liberto até o segundo capítulo, né? Porque depois disso a liberdade já é bem controlada, né? É isso mesmo.
Até hoje a gente vive isso, só que o que eu quero dizer na música é que hoje não é só o negro o que está refém, não é só o negro que está escravo. Então é país de escravos porque a gente está num sistema onde a gente é controlado, né? E tudo é sistematizado para você não ser feliz. A gente é feliz assim porque a gente vai atrás, né? Mas tudo que acontece assim, o topo da economia do país, né? Eles pensam e jogam de um jeito para a gente que está na base não ser feliz, né? Então o samba está aí como uma forma de fazer as pessoas um pouco mais felizes, o funk, a arte em geral, né? A cultura, a música, e por isso que esses que estão no topo econômico da sociedade, eles menosprezam tanto a gente, né? Para que a gente não seja valorizado por essas pessoas que buscam, de alguma forma, serem felizes, né? Então, uma sociedade infeliz é mais fácil de dominar, né? Então, eu te pergunto, o que é ser artista? Ser artista, eu acho que primeiro de tudo, se afirmar artista e bater no peito e dizer que é artista, é uma responsabilidade, né? Porque você obteve um conhecimento artístico e você tem que exercer ele e tem a responsabilidade também de passá-lo adiante, né? Então, se você é um ator, né? Então, aquilo que você absorveu de conhecimento, você tem que conversar ou ensinar outras pessoas, né? Através daquilo que você faz. Se você é um músico, tipo, você tem que tocar para tocar a sua música e você tem que acender outras velas, sabe? Acender outras chamas e ajudar aquele que está vindo a crescer também e, e evoluir na sua música, na sua arte. Então, acho que ser artista é uma responsabilidade bem grande. Como é que você se entendeu como artista? Teve algum momento assim na sua vida que você ouviu alguém cantar e que você falou que brilhou o olho assim, que você falou, poxa, eu me vejo fazendo isso. Como que foi isso para você? Desde criança, né? Eu fui criado numa escola de samba que se chama Portela do Sul, que ficava lá no meu bairro, no bairro Guarani, em Novo Hamburgo. E eu vi ali, né, o intérprete cantar o samba enredo, o cara do cavaquinho, né, tocar o cavaquinho, o violão sete cordas, e o pessoal da bateria, e as cabrochas sambando, as baianas. Então, tudo isso é arte, o carnaval é um manancial de arte, né? Então, eu já cresci nesse meio, vendo essas coisas, então isso me fascinou. Então, eu aprendi a sambar bem cedo, né? Não perfeitamente como o Valcir Pelé, por exemplo, que é lá da Portela. Eu ia falar o Carlinhos de Jesus, mas acho que já foi muito nessa tecla. A gente tem que lembrar outros grandes passistas, né? E venho aqui falar do Valcir Pelé, que é um grande passista que foi da Portela, agora ele está na Viradouro, né? Então, eu aprendi a sambar e aí depois eu participei da aula das crianças da escola, que a gente, né, se vestiu desfilou de palhaço. Então, né, o palhaço já é um artista e desde criança já me fantasiava, né? Então, isso foi me trazendo a vontade, né, de me comunicar cada vez mais com a arte, mais do que eu já estava. Então, eu aprendi a tocar os instrumentos de percussão, da bateria. Depois eu desfilei em outras escolas da minha cidade, né? E depois eu, quando eu fiz 19 anos, eu fui para Curitiba e nessa época eu já tocava cavaquinho. Então eu já fui para Curitiba pensando na música, né? Mas entre o sonho e a realidade existe um vão que a gente tem que treinar muito para a gente conseguir pular sem se arrebentar, né? Sem cair no fosso. Então eu precisei primeiro
né, trabalhar com outras coisas para poder continuar mantendo a minha arte, comprando meus instrumentos e me aprimorando também. Estudei canto lá em Curitiba, na minha cidade também, mas lá em Curitiba estudei canto. E em 2012 eu vou para o Rio, venho para o Rio, e aí vou para a escola portátil de música, que é também um ambiente onde todo mundo ali tá estudando e se desenvolvendo com música, né? E na escola portátil você tem a roda de choro, né? A apreciação de choro, e depois você tem o bandão, que o bandão são 100 pessoas tocando vários instrumentos, é uma orquestra gigante, todo mundo tocando um choro ao mesmo tempo. Então, tudo isso foi me construindo mais forte, né? Eu fiz uma oficina de teatro com Anselmo Vasconcelos, né? E essa oficina me ajudou muito, assim, em muitos aspectos da vida, sabe? E comportamento alimentar, né? De se prostrar perante a sociedade e me conhecer também. Então, me ajudou muito. Até hoje a gente ainda faz essas reuniões, agora estamos fazendo pelo, pelo Messenger, né? Uma sala de vídeo onde a gente ainda está podendo aproveitar o Anselmo e aprender com ele. E também fiz uma outra oficina com Mauro Só, que foi um professor de teatro que eu tive aqui no Rio, e a gente fez uma peça, assim, a gente começou a estudar uma peça que se chamava Zumbi, não, Arena Conta Zumbi, se chamava a peça, que é a gente fez uma releitura de uma peça do Teatro de Arena, né, de São Paulo, e foi muito legal, assim, sabe, e, tipo, essa peça, várias pessoas fizeram releituras, mas o original só tinha o áudio, então tinha que ouvir o original. Agora eu não vou me lembrar o nome do ator que fazia a fala, né? Mas foi muito tudo isso que eu tô falando somou para eu ser o artista que eu sou hoje. Eu toquei na rua também com mais 2 amigos, a gente tinha um grupo onde eu tocava pandeiro, tinha um amigo que tocava violão e o outro tocava flauta e clarinete. Isso me ajudou também a perder a vergonha, né, de enfrentar, sim, o público, né? O metrô também me ajudou muito nisso. Eu comecei no trem, primeiro comecei na rua, depois eu fui pro trem e depois toquei no metrô e tal, como artista. Então, aprendi a chegar e me anunciar. Boa noite, gente, eu sou Lucas Ferraz, sou artista e vim trazer um pouco de arte para vocês, espero que gostem. Né? E aí depois falava, agora vou cantar mais uma bela canção e depois vou passar o chapéu do artista, e quem quiser contribuir, eu agradeço do fundo do coração, né? E antes eu não tinha essa desenvoltura para falar isso, e inclusive quando eu fui para a França, quando eu fui para a Europa, né, que eu fui em França, Portugal e Alemanha, eu falava o texto no metrô de Paris, tá? Mas falava em francês, né? Bonjour tout le monde, je m'appelle Lucas Ferraz, je suis artiste brésilien, je vous apporte aujourd'hui de la musique, j'espère que vous allez aimer. Et depois, je vais chanter une autre chanson et après passer le chapeau de l'artiste. Si vous voulez contribuer, je vous en prie. Merci beaucoup. E aí, falava esse texto, passava o chapéu, as pessoas ajudavam, e foi muito bom. A música me deu essas oportunidades, né, de crescer e ser um artista errante, né, em constante evolução. Já pensou que alguém, de repente, assim, uma criança que pode ouvir você, pode se inspirar em ser artista também, desenvolver isso e descobrir esse lado? Imagina que legal. Sim. Então, em 2018, eu viajei o Brasil inteiro dando oficina de pandeiro, né? Fui em todos os estados do Brasil e, assim, no meio dessa oficina eu ficava pensando o que eu quero ser. E aí eu defini que eu quero ser exemplo para quem vem chegando
e sonha em ser alguma coisa, né? Você pode ser, você tem que confiar em você e se planejar que você vai chegar lá, né? Eu não sou rico, mas financeiramente, não sou rico financeiramente, mas eu sou rico de experiências que eu pude ter durante esses 29 anos que eu existo no globo terrestre, né? E hoje eu ainda tenho essa certeza que o que eu quero ser é exemplo, seja para o mais velho, seja para o mais novo. Eu quero que as pessoas vejam o que eu fiz e tracem o seu caminho também, façam o caminho delas, né? É nessas horas que eu me agradeço por ter esse portal de entrevistas, porque sendo uma dessas pessoas que você também transformou, o bom malandro. O Bom Malandro. O que Essa falar? música eu fiquei em quarto lugar num concurso, né? Que é o Festival do Toca Que Eu Te Escuto. E fiquei em quarto lugar, pensava que ia ganhar, mas tem todo, né, uma questão ali, né? E cada jurado julga pelo seu juízo também de valor, por aquilo que conhece e entende como música. Então fiquei em quarto lugar. Né? Quem ganhou foi um camarada chamado Cassiano Andrade, com uma música muito linda, e não vou me lembrar o nome da música agora, mas vale muito a pena escutar, Cassiano Andrade. E Bom Malandro foi uma música que eu fiz enquanto estava andando na rua. Estava indo para casa de madrugada e pensando, né, nos guias também, né, na malandragem que sempre acompanha a gente, né, que são os Exus, né, na Umbanda. Então eu estava pensando na malandragem e pensando na história do malandro, né, porque o malandro ele era um ser da resistência também, né, porque ele era um marginal na sociedade, né, e ele tinha que achar um meio de poder passar no buraco da agulha e poder estar no meio da sociedade sendo respeitado. Então o malandro usava navalha, se defendia assim, né? E aí, como eu participo da Umbanda, eu sou um bandista e estava conversando com amigos da Umbanda e eles falaram que a navalha, ela é um elemento do candomblé. E quando você vai raspar a cabeça, vai fazer o ori, você ganha uma navalha. Você ganha não, você tem que comprar uma navalha. Né? Então, a navalha também é um símbolo dentro do candomblé, né? E a gente conversou tudo isso, né? Da navalha, e aí também tinha o lenço que o malandro usava para a navalha não cortar a garganta dele, né? Porque a navalha não cortava o lenço de seda. Então, o malandro usava isso. E aí eu juntei, né, o malandro da capoeira. A capoeira também, os capoeiristas eram perseguidos. E aí eu falei, vou juntar tudo isso, todos esses elementos que eu tenho aqui e vou fazer uma música. E aí tava na rua, comecei a pensar, e aí surgiu o refrão, né? Ginga que vem rabo de arraia, esquiva que vem uma rasteira, malandro que é bom de navalha, também é bom de capoeira. E aí depois eu fui fazendo os versos, pensando o que era ser malandro, né? O que é ser malandro naquele tempo e hoje. E aí construí essa música. Quer que eu cante? Por favor. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Ginga que vem rabo de arraia, esquiva que vem uma rasteira, malandro que é bom de navalha, também é bom de capoeira. Ginga que vem rabo de arraia, esquiva que vem uma rasteira, malandro que é bom de navalha, também é bom de capoeira. Na roda da vida ele entra,
licença ele pede pra poder jogar. Espera a sua vez com respeito, e com o mesmo respeito ele ginga com seu camarada. Ginga que vem rabo de arraia, esquiva que vem uma rasteira. Malandro que é bom de navalha, também é bom de capoeira. Ginga que vem rabo de arraia, esquiva que vem uma rasteira. Malandro que é bom de navalha, também é bom de capoeira. Malandro não leva vantagem em ninguém. Malandro ajuda quem ajuda também. Seja na rua, metrô, no trem. O otário inveja, mas respeita o malandro também. Ginga que vem rabo de arraia, esquiva que vem uma rasteira. Malandro que é bom de navalha, também é bom de capoeira. Ginga que vem rabo de arraia, esquiva que vem uma rasteira. Malandro que é bom de navalha, também é bom de capoeira. Quando ele desce a ladeira, sempre faz sua oração. Pede a São Jorge guerreiro, axé e também proteção. Pede ao Senhor das Pedreiras justiça e paz no caminho. E se a pedra tiver que rolar, que não deixe o malandro sozinho. Ginga que vem rabo de arraia, esquiva que vem uma rasteira. Malandro que é bom de navalha, também é bom de capoeira. Demais, Isso aí. demais. Bom Malandro, que tá lá no meu canal, por favor, quem tiver aí, se inscreva no meu canal, valeu? Só procurar Lucas Ferraz lá, você me encontra. Ó, a Mariana está perguntando se é da autoria própria. Sim, Mariana. Sim, música minha. E eu acho muito importante, né, nesse momento assim, mostrar minhas canções. Eu tô tentando fazer isso todo domingo. Apresentar minhas músicas, né, fazer uma live autoral músicas. E eu tô querendo fazer isso para sair, né? É legal ser um intérprete da música dos outros, mas como eu sou compositor, preciso afirmar a minha música, né? Então, tô buscando cantar minhas canções, minhas composições, inclusive canções inéditas, lá nas minhas lives, no domingo, geralmente. Tá sendo legal. Domingo que E hora? começa geralmente 15 horas. Semana passada eu não fiz, domingo passado eu não fiz porque eu estava sem internet, aí também não quis, né, perguntar se o Thiago podia me receber aqui e tal, e aí fiquei sem fazer dessa vez. Mas eu vou ver se domingo que vem eu consigo fazer. Beleza. Esse domingo, na verdade, né, dessa semana. Eu vou colocar um link aqui para as pessoas poderem acessar, tá? Agradeço demais. E aí é isso, tenho 2 EPs, né? Construí dois EPs, né? Um em 2016 para 2017, lancei em 2017. E esse ano eu construí o novo EP, né? O primeiro que eu fiz, que é 2017, ele é de samba. Se chama EP da Silva. Tem uma playlist lá no meu YouTube que tem as 4 músicas do disco. E agora eu gravei em 2020 um EP que eu estava planejando fazer para esse ano e já consegui, que é um EP de forró. Meu primeiro EP de forró. Se chama Forró Caseiro, eu fiz em casa e consegui gravar tudo.
Eu gravei todos os instrumentos, gravei sanfona, violão, cavaquinho, triângulo, zabumba, gogô, pandeiro e voz, né? Coloquei tudo no disco. Eu que fiz a arte também e fiz a masterização. Então, foi um trabalho totalmente autoral, né? Em todos os sentidos. E é E, e é isso. E aí cantei lá na live da Tereza uma das músicas, né? Para mim, a música mais importante desse disco, que é uma crítica, né? Se chama Já Basta. E aí é um grito, né? Da população pedindo, né? O fim de todas as coisas que eu falo na música, porque não dá para falar de tudo que tá ruim, né? A gente tem que pegar uma canção e falar de algumas coisas de que a gente não concorda, né? E senão a música vai ficar muito grande, né? Uns 3 dias de música. Se a gente for falar de tudo que tá ruim, né? Uhum. Então, essa música fala da violência contra a mulher, fala também da questão racial, né? E fala sobre a questão trabalhista, né? Que eu fiz nessa época, eu fiz na época que estava votando a reforma trabalhista e tirando vários direitos, né, do trabalhador. Então tem que fazer uma música. E aí surgiu essa música, né? Tanta coisa todo dia que o povo passa que eu vou te contar. Todo dia de agonia e não há saída, eu tenho que cantar. Chega desse preconceito que não é direito com o povo de cor. Chega dessa violência com a mulher, ela só quer amor. Chega desse esculacho que atordoou o facho do trabalhador. Chega dessa desavença, dessa indiferença, desse desamor. E é isso. Esse Nossa, pedido de basta. perfeito. Cabe nesse momento, assim, eu queria colocar essa música, assim, colocar num chip e colocar na cabeça de alguns dos governantes, assim, para ver se dava um efeito na cabeça deles. Olha, eu acho que não adianta, sabe? Eu, né, tenho conversado com muita gente assim, né, sobre tudo o que está acontecendo. E eu acho que todo mundo tem a sua parcela, né, a sua responsabilidade por tudo que acontece, né? Os governantes, né, alguns estão lá para fazer coisas boas e tem outros que estão lá só para atrapalhar e ganhar dinheiro, né? E é isso, e eu acho que a população tem que saber observar isso, né? E, e também eu acho que rola uma jogada muito de orgulho de todo mundo, sabe? Aí tu votou no candidato tal, aí ele tá fazendo errado. Aí você acha que, mas não tem nada a ver, né? Ele é meu candidato. Tem gente que ainda fica sonhando ainda que votou certo, sabe, para a presidência, para o governo estadual aqui do Rio de Janeiro, para o governo municipal, né, para a prefeitura do Rio. Eu falo porque eu moro aqui, né? Então posso falar daqui. E assim, eu não me sinto representado em nenhum âmbito, sabe? Nem prefeitura, nem governo do estado e nem no governo estadual. E isso é ruim, né? Eu acredito que existam milhares de pessoas, talvez de milhões, que também não se sintam representados por seus governantes, sabe? E assim, uma coisa que eu penso é que o governante que vier depois, ele não pode fazer meia boca. Você tem que fazer mais, porque a gente já está abaixo do meia boca, né? Então, o cara que quiser se eleger, ele tem que se propor, não só se propor, mas ele tem que ter a atitude de fazer a coisa acontecer, né? Principalmente o básico. Mas, assim, os nossos governantes, eles não conseguem fazer nem o básico direito. E é isso que me deixa muito chateado, sabe? Muito chateado, porque nem o básico se faz direito. E também não é só uma pessoa, não, eu citei três, né? O prefeito, o governador e o presidente. Não são só essas três pessoas. São as pessoas que trabalham junto com elas, são os vereadores,
Então, os senadores, os deputados estaduais, federais, toda essa gente influi. E é isso que eu te falo, né? Volto ao que eu falei no começo. Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, né? O pessoal estava votando o Fundeb, sabe? Sem saber, pô, vai que o pessoal consegue não aprovar o Fundeb. Pensa na catástrofe maior do que a pandemia que ia ser. A gente já tem um monte de jovens que não querem estar na escola, mesmo tendo o incentivo, né? Mesmo, né, tendo dinheiro para botar na escola, as crianças não querem estar lá, porque o ensino, a educação não os atrai, entendeu? Então, é isso. Se já está ruim agora, imagina sem o fundo de educação, como é que ficaria, né? Só que, tipo, existe para o filho do deputado, do presidente, existe um fundo para pagar o estudo dele. Aí esse aí vai se permanecer no governo, porque ele estudou, ele tem um embasamento, fez um curso de oratória lá, sabe falar com o povo vai votar nele, porque vai acreditar no que ele está dizendo e acha que porque ele tem dinheiro, ele vai fazer as coisas, sabe? E é um ledo engano da população, sabe? E eu acho que a arte ajuda, né? Voltando ao que a gente estava falando da arte, né, da importância, eu acho que a arte ela tem esse papel de acordar o povo, né? Vários compositores aí deixaram um monte de mensagem importante para a gente, né? Hoje, mais cedo, eu estava cantarolando uma canção que é do Mauro Duarte, e eu acredito que seja do Paulo César Pinheiro também. É uma canção que é assim: Doutor, não esperava essa do senhor, errou. Ao ser eleito, esqueceu do eleitor. Fez tanta promessa até agora, com a sua ingratidão, o morro inteiro chora. Torneiras o senhor colocou, mas acontece que a água não chegou. Está cheia de postes a favela, mas até hoje a luz ainda é vela. Ouça bem, doutor, até falar seu nome no morro dá medo. Eu quero o bamba da escola do lugar. Não posso cantar mais samba enredo. Ouça bem, doutor, até falar seu nome no morro dá medo. Eu quero o bamba da escola do lugar. Não posso cantar mais samba enredo, doutor. Né? E vem muito a calhar nesse ano, porque é um ano de eleições, né? Não sei se vai ter, se está confirmado, mas é um ano da gente refletir sobre isso, né? Sobre o que aquelas pessoas que a gente elegeu 4 anos atrás fizeram, né? Inclusive, uma pergunta que tem aqui da Mariana, que da Mari tem a ver com isso, que é sobre o incentivo que deveria haver para os artistas, né? Deveria ser algo de Estado, porque se tivéssemos governantes que entendem a importância da arte enquanto meio de comunicação, de aprendizado, de educação, não haveria a necessidade de criar sistemas alternativos para angariar fundos. Sim, Ela está perguntando aqui, ó. Estão havendo várias campanhas entre os artistas nessa pandemia, possibilitando que as pessoas, fãs e seguidores, contribuam e apoiem financeiramente seus artistas preferidos em lives, com shows e apresentações. Essas campanhas são acessíveis a todos os artistas ou apenas elite? eu acho que o artista que tem um público, né? Por exemplo, a Tereza não faz. Mas se a Tereza pedisse uma contribuição para todo mundo que participa da live dela, né, e digamos que 50% colaborasse com ela teria uma receita muito grande, porque ela tem muitas pessoas que assistem ela, né? A live já chegou a 14 mil pessoas, 15 mil pessoas, isso é muita gente, né? E só que para o artista que não tem uma divulgação dessa, lógico, a Tereza também ela merece porque ela tem um tempo de carreira, tipo, acho que é a minha idade que ela tem de carreira, né? De militância ali, buscando o espaço dela, né? E isso é respeitável, né? Inclusive já conversei isso com outras pessoas, né? Mas para quem está chegando
e está buscando um espaço, né, entre 1.000 lives que existem, de 1.000 artistas interessantes, aí você chega também tentando construir o seu trabalho e mostrar ali, né, e esperando que algumas pessoas ou que assistem ao seu trabalho contribuam. Isso é complicado, né, porque muita gente que te assiste não tem condições de colaborar. Eu tenho algumas pessoas que me ajudam, né, contribuem com o meu trabalho, falam, mandam, Lucas, te mandei tanto aí, agradeço por que você está fazendo, está trazendo arte, agradeço. Só que se eu fosse depender somente da contribuição das pessoas, eu não estaria fazendo mais as lives, né, porque não é uma receita grande que possa pagar a minha internet, que possa pagar a luz, a água da casa onde eu moro, mas, assim, eu consegui o auxílio emergencial, né? Eu consegui pegar, porque eu tenho um MEI, eu pago todo mês, e aí eu recebi o auxílio emergencial através do MEI. Mas, e isso falando do meu caso, né? Existem artistas que não conseguiram o MEI, que não conseguiram, na verdade, o auxílio emergencial e estão numa corrida louca aí para poder se manter, ter num teto. Mas a minha realidade é essa, tipo, existe um público que me assiste, que me consome, mas nem todos contribuem, né, e é difícil. Aí tem essa lei agora, a lei, né, como é que é o nome? Aldir Blanc, que ainda não saiu nada para ninguém, acredito eu, né? E, assim, deve ser deve partir do governo auxiliar, assim, para que a arte continue, fomentar a arte, na verdade. Acho que, resumindo, é o papel do governo fomentar a arte, né? Porque ela é uma permuta, é uma troca, porque você está, né, patrocinando o show do artista, pequeno ou grande ou médio, para que as pessoas que são os trabalhadores, né, que são o público que paga os impostos, para que ele tenha, né, direito a assistir um show de graça, né, fomentado de graça entre aspas, porque é fomentado com o dinheiro público, o dinheiro dos impostos e tal, que é repassado para o artista fazer um show. O que eu acho que é desleal é, assim, um show de um artista valer milhões e o show do outro artista valer R$ 1.000, né? R$ 1.000 que, tipo, se tiver 6 numa banda, mais a produção, mais não sei o que, mais não sei o que lá, todo mundo saiu com uma graninha. Mas aí tem artistas que ganham centenas, milhares para fazer um show, sabe? E os valores da arte, né, tem essa diferença. E eu acho que isso não é justo. Por exemplo, eu não acho justo a Cláudia Leite ganhar uma biografia e ganhar, como é que fala? Ganhar um incentivo fiscal para fazer a biografia dela, né, de milhões de reais, sendo que ninguém lê. Eu não leio. Não sei se tu já leu a biografia da Cláudia Leite. E não me interessa a biografia dela, entendeu? Me interessa a biografia de outros grandes, assim, para mim, grandes exemplos de arte, mas o dela não me interessa, sabe? E aí esse dinheiro que essa empresa patrocinou o livro dela, ele podia ter patrocinado vários outros artistas que estão aí rezando a Deus para conseguir um apoio, para conseguir construir o seu trabalho, conseguir jogar ele para frente, né? Eu fiz meu disco sem R$ 1 do governo, meus 2 discos, sem R$ 1 do governo. Eu fiz uma viagem pelo Brasil sem R$ 1 do governo. Então, é isso. Mas se eu tivesse a grana do governo para fazer, eu poderia fazer uma coisa bem mais grandiosa que pudesse alcançar muito mais gente, né? Então, é isso que é complicado no nosso país e eu acho que não é só aqui, sabe? Eu acho que em outros países deve ser muito pior que aqui. Por exemplo, na Inglaterra, eu acho que
para a gente conseguir uma grana pública para fazer alguma coisa deve ser muito pior do que aqui no Brasil. Mas a Rosmari está falando uma coisa aqui que é ao lado de. Existem vários lados, né, de ser artista. O lado triste, o lado da luta, e agora quem tem o lado da pessoa que admira, né? A arte é isso, mergulhar na vida Sim, do povo brasileiro. E você faz isso muito bem. sim. Eu acho que 80% é tristeza e seriedade, né? Valeu, Thiago. Eu acho que 80% da luta do artista é tristeza e seriedade. Porque, assim, eu me vendo, eu me sinto às vezes muito sério, mas é porque tanta coisa acontece que eu não consigo ser falso, né? Ou uma expressão que está surgindo hoje na minha vida, através de uma música do Caetano que se chama Muito Romântico, eu não consigo dourar pílula. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas eu não conhecia, conheci através da música. E hoje eu tive uma aula de canto, e aí, né, a gente estava conversando sobre essa música, e uma senhora que faz aula com a gente lá, ela falou, ó, essa expressão significa isso, ela significa ser falso, fazer de conta, né? E aí eu sou sério, porque eu não sei fazer de conta, sabe? Quando eu preciso sorrir, eu sorrio, mas quando eu preciso ser sério, eu sou sério, né? Então, eu fico pensando nisso, sabe? A vida do artista é isso, às vezes você tem que rir mesmo sem estar com vontade, sabe? Mas eu acho que você tem que ser autêntico, sabe? Eu penso que minha vida é mais seriedade do que felicidade, sabe? Porque, assim, eu tô com 29 anos e eu não vou ter saúde para sempre, e, assim, a arte, embora ela seja um alimento para a alma, ela, às vezes, é difícil a gente pagar as contas através da arte, né? Então a vida cobra isso, né? E daqui a pouco eu vou querer casar, vou ter uma família, então vai ser muito mais difícil. Então por isso que eu busco, né? Conseguir um contrato com uma gravadora para poder fazer minha arte e ganhar uma grana através disso, uma grana certa, né? Tipo, a gravadora tem que me dar uma grana para eu poder fazer minhas músicas e construir meu trabalho, ir para o estúdio, ficar tranquilo, sem me preocupar com nada, fazer meu show. E é isso que eu quero, é isso que eu estou buscando para frente. Só que é difícil, né? Porque já tem um monte de gente que está na frente nessa luta, né? E o mercado tem essa competição, né? E a música que eu quero cantar, ela não é valorizada pelo grande público do Brasil, né? Essa música que eu cantei aqui do Bom Malandro, tem gente que não quer nem saber da minha música, né? Porque a pessoa quer uma outra coisa, quer um batistaca, ou quer uma música lá de fora, dos Estados Unidos, né? Ou da Inglaterra. É isso, e aí nesse assunto já mora a desvalorização da cultura popular do Brasil, né? E é o que eu defendo, né? O samba, a cultura regional aqui do Rio de Janeiro, né? Eu canto o forró, que é uma cultura do Nordeste, né? Que veio para o Sudeste e conquistou milhares de pessoas. E é isso que eu gosto de cantar, porque é aí que eu sinto que mora a minha verdade como artista, sabe? Eu queria perguntar uma coisa para você sobre Sim. as redes sociais. Ao mesmo tempo que elas ajudam na divulgação da arte, é o meio também de criar uma certa ilusão de que algumas pessoas, né, alguns influenciadores digitais, eles possuem vidas perfeitas, baseadas numa ilusão, né? Aquela imagem assim,
uma fotografia ali, faz uma cena, enfim, né? Como que você dialoga com o lado bom e com o lado tóxico que faz parte das redes sociais? Olha, eu acho que existem artistas fake e existem artistas que trazem a sua verdade ali, né? O que eu trago ali, pelo menos tento postar no meu feed, é a minha verdade como artista, né? Então, onde eu moro não tem luxo e dá para se notar nas lives que eu faço, né? E eu busco mostrar o que eu sou, mas acredito que existam artistas, né, que tentam se valer de outras coisas para construir uma falsa ilusão, né? Você achar que é aquilo, mas no fundo não é. Existe isso, existe esses dois lados dessa moeda, e eu acho que é isso. O Instagram, o Facebook, ou qualquer outra rede social, ela tem esses dois lados, das pessoas que buscam coisas boas e ruins, né? Ou entregam coisas boas e ruins. Eu fico, assim, pasmado porque eu postei na minha rede social um nu artístico, né? Fiz um nu artístico, mas tampei, né, os órgãos, porque os órgãos sexuais, porque não pode aparecer, né? E o Instagram barra essas coisas. E aí, essas imagens que eu postei bombaram, assim, 200 e poucas pessoas curtiram, mas quando eu faço a minha apresentação do, dos sambas que eu sei, que é a cultura brasileira, do Brasil, do samba brasileiro ali, vários compositores, eu já cantei mais de 180 sambas nesse projeto. Ele não recebe tantas curtidas como o meu nu artístico, sabe? Então isso, tipo, me pasma. Não adianta, não é só o que o artista oferece, é também o que o público busca. Eu fui muito mais atraente quando eu tirei minha roupa do que quando eu cantei o meu samba, sabe? Então, é isso. Eu acho que não para resumir, eu acho que é isso. Eu acho que não é só quem propõe, é quem vai buscar também. As pessoas estão buscando ali no Instagram, às vezes, somente a beleza, né? Somente a vaidade. Mas tem gente que busca a essência. Tipo, pô, o Lucas tem um projeto de samba, chamado Sambas que eu sei. Vou lá ver o que ele fez. Aí tu clica lá, já tem 18 vídeos com mais de 180 sambas que eu cantei, que eu toquei, e que você fica sabendo a história do artista, né? Esse projeto está me ensinando também, porque eu soube que, por exemplo, o Martinho da Vila, ele tem mais de 4 livros que ele já lançou. Então, para você ver o que o samba já fez pelo país, pelo Brasil, em questão cultural e artística, já fez muito. O Martim tem 4 livros, tem alguns livros infantis e tem. Eu nunca li um livro do Martim da Vila. Acredito que um monte de gente que vai ver esse vídeo, que está vendo, também nunca leu um livro do Martinho da Vila, né? Mas que a gente devia ler para saber o que esse artista está trazendo, né? Mas não sei, eu acho que às vezes, ano a ano, vão surgindo hits de musicais e artistas popstar, e a gente vai esquecendo do nosso passado, sabe? A gente vai queimando o nosso museu, assim como fizeram, né, de forma literal com o Museu da História do Brasil, né? A gente vai queimando a nossa história e vai esquecendo, deixando para trás. Só que, né, graças a Deus existem pessoas que, como eu, estão aí para reafirmar essa cultura, né, para reafirmar isso que é importante. Saber que o Martinho da Vila tem 4 livros que a gente pode ler, que a gente pode conhecer. O Martinho da Vila, ele
estava na fundação de uma escola de samba que é lá do Lins, né? Lins de Vasconcelos. Acho que é isso. Se chama Infantes do Lins, o nome da escola, que hoje se chama Lins Imperial. Ele estava na fundação dessa escola e depois ele foi para Vila Isabel, porque antes ele era Martinho da Boca do Mato. Tal. Eu pude obter esse conhecimento através de leitura, através dessa pesquisa, desse projeto que eu estou fazendo, que se chama Sambas que eu sei, que acontece todas as quintas-feiras, né? Então, eu acho que eu penso muito nisso, sabe? Qual que é a curiosidade também do povo brasileiro, né? Da sua cultura, né? Eu, quando morava no Rio Grande do Sul, não conhecia jongo, nunca tinha ouvido falar em jongo, em maxixe, em baião, xote, chachado, maracatu, nada disso eu sabia, eu não conhecia nada. Mas eu precisei sair da minha cidade para respirar outros ares culturais e aí eu conhecer. E nem conheço bem, ainda preciso conhecer mais sobre o jongo, né, que é uma cultura do meu povo, do povo negro, o maracatu, né? Então, é isso, é muita coisa, sabe? E existem doutores, pós-doutores, que não conhecem nada disso, sabe? Então, é muita coisa pra gente, é muito saber pra gente saber. E eu acho que a gente tem que buscar isso. Eu acho que o brasileiro, na sua maior parte, está sofrendo uma lavagem cerebral e não consegue beber mais dessas fontes, sabe? Isso fica desinteressante. Sabe, eu tenho uma sorte tremenda, porque eu sei que eu sou entrevistador, mas eu vou fazer uma pequena fala aqui. Sim. Eu tive uma sorte tremenda de ter tido a oportunidade de fazer curso de teatro e dança com a Inês Viana, que por sinal veio a ser a primeira entrevistada do Cidadão Cidade. Foi com ela que inaugurou o programa. E aí eu tive a oportunidade de descobrir o Bumba Meu Boi, a cultura do Maranhão, Cacuriá, Caroço, Bambaí de Caixa. Tive a oportunidade de conhecer o samba de bumbo. Aqui em Campinas existe um grupo fantástico, João Godito Ribeiro, que é um cara que tem uma influência muito grande, assim, de muita influência sobre a história do jogo. Então, inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa que é a Alessandra Ribeiro, né, que traz no seu sangue, literalmente, a história do João Godito Ribeiro. Então, quando você tem a oportunidade de ver essa cultura, de sentir, porque eu também aprendi a tocar percussão, né? Eu também sou cantor. E eu tive a oportunidade de ter contato com essa cultura. Isso é como se desse outras cores para a própria vida, para a maneira como eu enxergo o meu país, para a maneira como eu enxergo a minha língua. Então, eu indico a vocês, gente, conheçam a cultura regional do nosso país, porque isso muda totalmente a forma. A gente tira um óculos que a gente vê o mundo de uma forma e a gente coloca um outro óculos, assim. Eu tive que fazer Sim. fala, porque foi muito maravilhoso, assim, é uma coisa que não sai da gente quando a gente aprende. O lance é que eu penso assim também, você liga um rádio. Você liga um rádio, vai tocar uma música pop brasileira e depois vai tocar mais duas estrangeiras. E é desse jeito que a gente vive, sabe? Essas culturas que a gente está falando aqui deviam estar na rádio. Mas a rádio não se interessa, porque ela tá, hoje em dia a rádio é comercial, né? Então tu pagou, vai tocar. Tu não pagou, não vai tocar, sabe? E tá desse jeito. Ou se não, por exemplo, a rádio que é pública, você tem que ter um contato lá para conseguir botar sua música. Eu até hoje não consegui botar minha música numa rádio, sabe? Para ouvir meu som tocando na rádio. E tô pesquisando essas coisas para ver como é que funciona, mas tá funcionando desse jeito, sabe?
Através do jabá, você consegue botar sua música. Se não tem dinheiro, não vai tocar, sabe? E isso é ruim para a cultura brasileira. Porque, assim, se o cara consome o rádio 24 horas por dia e não toca, ou só fica tocando a mesma música, ou não toca uma música que faça o cara se questionar, poxa, que ritmo é esse? Pô, que som é esse que eu tô escutando? Se a pessoa não tem essa curiosidade, sabe? Aí segue sendo a mesma coisa, assim, segue sendo o boi na carreira, sabe? Mesma coisa e não tem diferencial, sabe? Então, assim, eu fui criado no samba, né? Bebendo do samba, do pagode do samba ali, e esse ano eu fiz um disco de forró, porque é uma pesquisa que eu ando fazendo, sabe? Eu tô fazendo porque eu não quero ficar fazendo a mesma coisa. Eu não quero ser o Lucas do samba. Eu quero ser o Lucas das culturas. Então eu não componho só samba, eu componho forró, maxixe, baião, ijexá, frevo, porque eu quero ser esse artista, né? A exemplo do Caetano, do Gil, do Lenine, né? E de outros também, o Roberto Ribeiro, que era um grande intérprete, que não cantava só samba, ele cantava outras influências dentro do samba, né? Então, é esse artista que eu quero ser. E é isso, eu acho que a gente tem que buscar, né? Não ficar bebendo só da mesma fonte. Bebe da outra lá para você ver o sabor que tem, sabe? E você diferenciar e saber quando você pode beber de uma, da outra. É a mesma coisa que cerveja, né? Você experimenta todas, e aí a hora que o garçom perguntar qual cerveja que você quer, você já bebeu e você já sabe diferenciar uma da outra. Agora, quando você fica só na mesma, aí você não vai ter o diferencial, né? Saber diferenciar. Olha, a Mari está comentando aqui sobre isso que você está falando aqui, ó. Muitas formas institucionalizadas para calar a voz dos verdadeiros artistas. Sim, com certeza. Assim, a gente tem um grande artista que é o Gonzaguinha, né? Que compõe músicas, assim, muito sérias, assim, falando muito sério com a sociedade. Mas hoje em dia ninguém escuta, né? Assim, ninguém é uma forma geral de falar. Pouca gente escuta. Eu escuto o Gonzaguinha, sabe? Esses dias eu vi o Gonzaguinha cantando Lupicínio Rodrigues, tal, e achei maneiro, assim, sabe? Ver ele cantando uma música que não era dele, que era de um outro compositor, né? Eu não gostei muito da versão porque é uma filmagem, assim, e tá meio tosca, e eu não gostei muito. Mas fiquei feliz disso, de ver ele cantando outras músicas, né? E sem contar que o Gonzaguinha tem músicas lindíssimas. Mas era um artista, assim, na época dele, mais ou menos valorizado, porque conseguia ter um espaço na televisão, né? Ser tocado na rádio, participar dos festivais. Mas acho que ele não foi tão valorizado quanto o Roberto Carlos, por exemplo. E acredito que ele seja um artista muito mais talentoso que o Roberto Carlos. Mas é nesse sentido, sabe, que a mesma coisa assim que o pessoal estava falando, acho que a Thaís Araújo fez uma pergunta à Ivete. Por que como é que é o nome daquela cantora? Marlene, acho que é Marlene o nome dela? Lá da Bahia? Eu acho que é Marlene. Não tô lembrando. É porque que essa cantora da Bahia, que é uma cantora que canta muito bem e tem uma presença linda, por que ela não é tão valorizada quanto a Ivete e a Cláudia Leite? Que são brancas, né? Ivete até mais ou menos, pá, um pé aqui, um pé ali, mas a Cláudia Leite, né, que inclusive representou o Brasil na Copa do Mundo.
né? A Branquinha cantando axé, music, né? Margareth, o Thiago tá me auxiliando aqui, vai virar meu empresário. E tá me auxiliando aqui, que ele falou que é Margareth Menezes. Isso mesmo, Margareth Menezes. Por que ela não é tão valorizada quanto a outra, sabe? E é nesse lance, né? E aí eu acho que é um rapaz que tá falando, não vou lembrar o nome dele, mas ele tá falando sobre, né, esse branqueamento da música axé, que a música axé vem do povo negro, né? Do branqueamento do axé da Bahia e tal, onde para o mundo os que são mostrados mais são os que são de pele mais clara, né? Então, interessantíssimo a gente se questionar nisso em todos os âmbitos da cultura, né? Porque no samba também acontece isso. O pessoal gosta mais do Ferrugem do que do Mumuzinho. Por quê? O pessoal gosta mais do Diogo Nogueira do que do... Deixa eu ver um sambista bem negão. Vamos ver aqui. Pensar. Gosto mais do Diogo Nogueira. Diz, Thiago, um sambista mas o Périx o pessoal gosta bastante. Mas, assim, tem essas diferenças, sabe? Por que um salta, o outro fica para trás? Por exemplo, tem o o Mingo que canta lá na roda de samba do Samba do Trabalhador. Por que o Diogo Nogueira é mais famoso que o Mingo? Ou o que o João Nogueira é mais... Não sei se foi mais famoso, acredito que sim, mais famoso que o Roberto Ribeiro. Então, são vários questionamentos que a gente pode se fazer, sabe? E é isso, uns ganham oportunidade, portas abertas, os outros têm a porta ou meio encostada ou fechada nas oportunidades de fazer sucesso e se mostrar para o mundo, para o Brasil, né? Complicado. E é isso também que faz muitos artistas desistirem da arte, sabe? De viver da arte. Porque é isso, as portas vão fechando e às vezes você não tem paciência de esperar e aí você, cansei de fazer isso aqui e não ser valorizado. Então as pessoas desistem de fazer a arte, sabe? De mostrar o seu talento. Enfim, um monte de coisa, né? Que tô falando que nem uma matraca aqui. Tá ótimo. Mas eu queria fazer uma pergunta antes de pedir para pode fazer. Cantar. Se for possível, eu queria pedir para você cantar mais. Sim, pode ser. A pergunta é: o que te inspira? O que me inspira? Então, acho que milhares de coisas me inspiram, sabe? Milhares de coisas. Um é estar vivo, né? Isso me inspira a me mexer, né? Pô, se eu tô vivo, vamos aproveitar, porque daqui a pouco pode não estar, então vamos aproveitar a vida e estamos aí. Então, acordar, eu respirar, né? E perto da minha casa tem uma eu falo que é uma micromata, né? É um espaço pequeno onde tem um verde bem bonito, então ali existem muitos pássaros, e tem os miquinhos também que vão ali e tal. Às vezes eu pego uma bananinha e corto para os miquinhos. Antes eu botava a banana inteira para eles, agora eu pego uma faquinha, corto um pedacinho e dou na mão deles, aí eles seguram, comem. Então, tudo isso me inspira, sabe? Me inspira a acordar, a estar bem, a sorrir, sabe? A dar uma risada e a compor. A vida me inspira, a Umbanda me inspira, né? O estudo da Umbanda, o entender do que são os orixás, que são nada mais são que energias da natureza, né? As energias que regem a natureza e que vibram ali. Então, isso me faz, me dá uma inspiração para compor. As coisas que estão erradas também me ajudam
compor, a fazer meu trabalho, a buscar um repertório direcionado para esse assunto, sabe? E a também criar, assim, tenho muitas ideias de projetos, né, que eu tenho vontade de fazer e que eu faço, né? Então, os sambas que eu sei, ele surgiu de um pensamento, assim, um questionamento que veio na minha mente, assim. E, tipo, muita gente fala que o Lucas é a enciclopédia do samba, sabe vários sambas, pá. E aí eu me questionei, mas será que eu sei mesmo? Será que eu sei tantos sambas? Será que eu sei 1000 sambas? Não sei. Vou fazer um projeto para cantar e ver se eu consigo cantar 1000 sambas. Então, o meu objetivo com o projeto Sambas que eu sei, que vai rolar amanhã no Instagram, cantando Lupicínio Rodrigues e Nelson Sargento, é buscar isso. Quantos sambas que eu sei? Até hoje, eu sei 180 sambas. Sei mais, mas já tem, assim, registrado 180 sambas que eu sei. Então, estou estudando mais 20 sambas para cantar amanhã na live e tal. E vou continuar. Já selecionei 40 compositores que eu vou cantar nos próximos, que eu tenho que montar o repertório. E tudo isso vai me inspirando a estudar, porque eu vou precisar ir lá e ler a história do sambista, estudar, ouvir o repertório, ouvir o que ele está dizendo naquela música. Se tem uma música machista, eu já não canto, né? Escuto a música, falo, isso aqui não vai caber, porque o que ele está falando valia no tempo dele lá, mas no tempo de hoje, se eu cantar, eu vou estar reafirmando o machismo e tal. Então, todos esses questionamentos aí vêm à tona, né? E isso vai me inspirando a acordar e desenvolver minha arte, meu trabalho, cada dia mais. Lucas, aqui o Instagram é Lucas Ferraz Músico. Vai ser nesse Instagram que você vai apresentar? Exatamente. Lucas Ferraz, músico. Lucas Ferraz Músico. Eu vou colocar aqui em destaque. Eu queria só perguntar para você se eu escrevi corretamente aqui, tá? Lucas Ferraz Músico. Isso mesmo. Beleza. Perfeitamente. Lucas, a Mari fez um comentário aqui, que vai ser o último comentário aqui, antes de eu pedir para você tocar uma música, por gentileza. Aí, se você quiser falar a respeito, o samba não é apenas para negros ou para brancos. O samba é para todas as formas de arte e expressão, tem que ser para todos. Sim, mas a gente tem que sempre, é o que eu falei, às vezes a nossa memória é curta, mas a gente tem que trabalhar a memória, sabe? Porque o samba, no começo, ele foi muito perseguido, né? Inclusive tem um samba do Nelson Sargento, que eu vou cantar amanhã, que fala sobre isso. Samba agoniza, mas não morre. Tá contando um pouco dessa história, né? O samba foi perseguido, os sambistas foram perseguidos, inclusive o João da Baiana teve que ter uma assinatura do Pinheiro Machado para poder andar com pandeiro na rua. Ele era preto. Talvez se ele fosse branco com pandeiro, não acontecesse isso com ele. Então, legal, hoje é muito fácil a gente falar que o samba é uma cultura de todos. É muito fácil. Mas eu quero ver ser sambista naquela época, e ser sambista preto, né? Era difícil, apanhava. Imagina, você está andando com seu violão na rua, aí o policial acha que quer entrar numa contigo e pega o teu instrumento, quebra e te dá-lhe um pau, te manda preso. E aí, para quem você ia correr para pedir socorro? Se é sendo a polícia que tá te quebrando, sabe? Então, hoje em dia, inclusive tem uma música do Jorge Aragão que fala isso. Hoje em dia é fácil dizer, essa música é nossa raiz. Tá chovendo de gente que fala de samba e nem sabe o que diz, né? Então,
Hoje em dia, né, o samba, lógico, é de todos, todos podem consumir o samba, todos podem cantar samba, lógico, mas a gente tem que entender que o negro é o protagonista da cultura do negro. Se o samba começou com o negro, inclusive é uma palavra que vem da linguagem do povo negro, o povo negro é o protagonista do samba, entendeu? Então, o branco pode cantar o samba, ninguém está proibindo, né? Quem somos nós para proibir? Ninguém. Mas o branco tem que entender que o negro é o protagonista no samba, entendeu? Essa é a minha visão. Pode ser a diferente da Mari, mas a minha visão é essa, sabe? E às vezes eu vejo o contrário. Eu vejo o branco se botando na frente daquela música, sabe? Daquele compositor negro que morreu falido, que morreu sem dinheiro, e o branco tá cantando a música dele cheio do dinheiro no bolso, sabe? Então, essas coisas que a gente tem que botar na memória e entender por que eu canto samba. Eu canto samba porque eu tô defendendo e resistindo com uma bandeira. Eu entendo assim. Eu canto samba por isso, porque eu agradeço aqueles sambistas que apanharam, que foram esculachados, mas não deixaram de segurar essa bandeira com firmeza. E trouxeram até hoje, até 2020, para a gente poder comemorar, né, que foi em 2016 que a gente comemorou, o centenário do samba. O samba tem 100 anos de história, né? Ele tem muito mais, mas desde que gravou o primeiro samba, são 100 anos. Então, você pensa, é uma cultura que passa de geração a geração, assim como a cultura do Nordeste é a mesma coisa, né? E eu canto forró, mas eu sou do Sul, mas talvez eu tenha raízes do Nordeste. Eu até já pesquisei isso, o nome da minha família, só que eu não posso dizer isso por quê? Porque os negros escravizados recebiam o nome dos seus senhores e tal. Então, será que eu tenho esse nome de uma família que deu para os meus ancestrais ou como é que foi? Eu não sei. Não sei dizer. Mas, assim, quando eu canto forró, eu não tô como é que eu vou falar? Esqueci a palavra. Me apropriando da cultura do povo do Nordeste. Eu tô sim reafirmando a cultura deles, porque foi com eles que eu aprendi, né? Em cada música ali que eu canto, eu tenho uma música, né, do meu EP que se chama Forró em Maceió, porque eu estive lá e senti, percebi a cultura daquele povo, e inclusive na música eu falo linguagens que eu escutei lá, por exemplo, galega. Galega, eu escutei as pessoas falarem lá, sabe? Então eu botei na música, tem essa palavra, né? E a cultura do forró. Então, isso é o resultado, essas músicas são resultado de um estudo que eu fiz do povo do Nordeste, né? E, e é isso, sabe? Eu acho que a gente, quando vai se apoiar numa cultura, a gente tem que valorizar o povo que faz. Então, quando eu vou cantar uma ciranda, eu sempre lembro, da Lia de Itamaracá, que é uma cirandeira, e ela é um patrimônio vivo da cultura brasileira. Ela recebeu esse prêmio. Então, eu sempre lembro do nome dela. Para quem não conhece, conhecer. Então, eu acho que essa também é uma responsabilidade do artista, né? Que a gente falou lá no começo de responsabilidade do que é ser artista. Ser artista é isso também, sabe? Você não esquecer de quem foi a base da cultura que você está se inserindo, né? Mais ainda se você for um artista caucasiano. Meu pensamento. Lia de Itamaracá é maravilhosa. Demais.
Às vezes eu ouço alguém falar assim, né? Ah, porque fulano é cirandeiro. E, tipo, usam a palavra cirandeiro, assim, né? Querendo dar uma coisa meio negativa, assim, né? E um ar meio negativo. Eu acho interessante isso, que as pessoas falam, algumas pessoas usem esse termo, sendo que a cultura regional brasileira já carece de espaço, né? De rádio, de televisão, de meios de. E aí, essas pessoas que poderiam unir, poderiam realmente dar as mãos, afinal de contas, se a gente fala assim, ninguém solta a mão de ninguém, e aí as pessoas se unem e podem fazer uma ciranda, porque a ciranda é feita disso, né? De ninguém solta a mão de ninguém. E aí, Sim, então, dessas pessoas que era de se esperar que dessem um apoio para a nossa cultura brasileira, vem delas muitas vezes esse ataque desnecessário, né? Então, sim. a Lia de Itamaracá é maravilhosa. Tem a Edith do Prato, que também tem muito a ensinar, né? Tem a Dona Tete Sim. do Maranhão, nossa, tem tanta gente. Tem muita gente boa da cultura do Nordeste, sabe? E a gente vai conhecendo se a gente pesquisar, porque essas pessoas não aparecem na televisão, no rádio, né? Voltando tudo que a gente complementa, esses são complementos do que a gente já está falando, né? Se a gente tivesse, né, uma rádio com um patrocínio decente, né, e que não fosse atacada como a EBC é atacada, né? Eles tentam fazer as coisas acontecerem, mas às vezes não rola, ou às vezes determinados artistas que estão lá, né, e artistas pop da MPB que estão lá, e não esses artistas, sabe? Dona Lia, você falou da Edith do Prato, né, do samba, tem ali no Recôncavo Baiano, você tem o samba de roda, né, o samba chula. Eu participei aqui no Rio de um show deles. No final do show, eles chamaram todo mundo que quisesse participar para vir sambar na frente do pessoal, né, e participar. Olha que cultura linda, que show vai no show da Beyoncé, ela vai te chamar para dançar, você não sabe também nem que ritmo que tá ali, sabe? Nem de onde é que vem, mas é isso, a cultura popular tem essa força, sabe? E por isso que eu defendo o samba e tudo mais que eu conseguir. O samba é meu carro-chefe, mas eu vou me comunicando com os outros gêneros que também tem uma grande beleza, né? Eu compus até vou tocar essa música aqui, né, quando você pedir para mim cantar, Pode é ser uma agora. música que se chama agora, é uma música que se chama Regresso à Folia. E é uma música que eu compus em 2018, porque 2018, nessa viagem que eu fiz do Pandeiradas Brasileiras, que é o projeto de pandeiro que eu viajei o Brasil todo, cada estado que eu ia passando, eu ia escrevendo uma música. E quando eu estava em Recife, eu escrevi uma música, essa música que se chama Regresso à Folia, que vai estar no meu futuro EP, que vai se chamar O Bom Malandro. Vou cantar aqui. É um frevo. Tchau, meu amor. Tchau, paixão. Eu vou embora, pensar se um dia desses volto ou não. Tchau, meu amor. Tchau, paixão. Eu vou embora, pensar se um dia desses volto ou não. Vou sair por aí, vou zoar e cantar. O cordão vai sair e eu não posso atrasar. Vou com meu companheiro fiel, escudeiro, me dá alegria. Vou tocando o pandeiro, parceiro, na certa de toda euforia. Vou com meu companheiro fiel, escudeiro, me dá alegria. Vou tocando o pandeiro, parceiro, na certa de toda euforia. Tchau, meu amor. Tchau, paixão. Eu vou embora, pensar se um dia desses volto ou não.
Tchau, meu amor. Tchau, paixão. Eu vou embora, pensar se um dia desses volto ou não. Tarurera, tarururu, tarurera, tarurara, tarurerororororororororó. Tarurerorororororó, tarurerorororororó, tarurerororororororó. Isso aí. Essa é Regresso à Folia. Frevinho. Que eu fiz lá no Recife. Tal. Tava no Recife, falei, pô, tem que fazer uma música, né? Um frevo, cara. Entender como é que funciona essa levada do frevo, né? Que tem no pandeiro. Aí tem os metais, né? Que fazem uma coisa muito bonita. Falei, pô, vou fazer uma coisa assim. E aí surgiu essa música. Eu queria pedir uma coisa, eu não quero explorar muito você, assim, Não, pô. eu só dou vontade, mas eu queria perguntar para você se você poderia cantar um dos seus forrós que você está preparando, Sim. ou se não, não sei. Posso cantar sim. Vou cantar uma que eu mencionei aqui, né? Que foi o Forró em Maceió. Vou cantar ela. Essa eu fiz lá em Maceió. Inclusive, quando eu estava em Alagoas, eu realizei um sonho da minha vida, que era conhecer o Quilombo dos Palmares. E um dia eu tocava no ônibus lá em Maceió, né? Aí eu fiz um dinheiro no ônibus tocando, e falei, eu vou ver como é que faço para ir lá em Palmares, lá na União de Palmares, subir a Serra da Barriga e ir no Quilombo. E aí eu pesquisei como é que fazia, peguei a van, fui até a União de Palmares. Quando eu cheguei lá, eu perguntei, pô, como é que tem alguma moto que leva lá e tal? Aí o cara falou, moto não tem, mas tem o táxi ali. Aí perguntei pro taxista, falou, é R$ 80. Aí se eu pagasse esse valor, eu não ia conseguir voltar. Aí eu falei, ó, eu vou a pé. Aí eu olhei no celular como é que ia a pé. Aí eu falei, ó, é 9 quilômetros. Vamos lá. Aí passei no mercado, comprei umas coisas para comer, uma água e fui. Aí fui andando, andei demais, mas era um caminho assim que por eu estar lá e pensar nessa questão da escravidão e do negro arranjando seu lugar ali na Serra da Barriga para conseguir resistir à opressão, eu falei, eu ficava pensando nisso, sabe? Pá, como é que aconteceu isso? Como é que era aqui nesse tempo, né? Minha mente tentava me levar para esse lugar e tal, e um lugar muito bonito, né? Um mato de um lado, mato do outro, montanha, né? A serrinha lá, e aí subi. Aí no meio do caminho tinha uns pés de laranja, aí eu peguei umas laranjas também. Aí cheguei no parque, conheci o parque e tal, e conheci, tem a parte histórica, né? Só que como estava muito tarde, eu não consegui descer onde ainda existe o quilombo, né? Onde as pessoas ainda vivem lá. Então fiquei um pouquinho ali no espaço histórico da Serra da Barriga, do Quilombo dos Palmares, e depois fui embora. Quando estava indo embora, apareceu uma mulher que também estava lá visitando a exposição, né, e o memorial do Quilombo dos Palmares. Então ela me ofereceu uma carona, primeiro até a União de Palmares, ali na rodoviária de volta, e aí depois a gente conversando, ela falou que ia para Maceió também. Aí ela me deu uma carona até lá. Então, uma mulher que morava na Inglaterra e estava no Brasil, né, visitando, ela e um dinamarquês e tal. Aí eu tinha os meus EPs que eu levei junto, o da Silva, né, que eu fiz disco físico. Aí eu dei dois para eles, né, um para cada um. Aí ela, tipo, recebeu e pediu pro cara pegar uma grana para me dar, assim. Aí eu falei, não precisa, é um presente para vocês, porque vocês me deram uma carona. Ela falou, não, eu quero ajudar e tal. Então os dois contribuíram, assim, com 2 vezes mais do que o EP valia, sabe? Contribuíram com o projeto das Pandeiradas Brasileiras.
né? E foi muito massa, assim. Então, essa foi uma experiência boa que eu tive lá em Alagoas, né? De ter realizado esse sonho de conhecer o espaço, né? E a história, um pouquinho da história do Quilombo dos Palmares, que é um dos maiores holocaustos aí que houve no Brasil, né? E que não se fala sobre isso. Então, eu vou cantar aqui Forró em Maceió. A casa é sua. Deixa eu ver. Maceió, Maceió, minhas pernas deram nó de tanto dançar forró. Minhas pernas deram nó de tanto dançar forró. Maceió, Maceió, minhas pernas deram nó de tanto dançar forró. Minhas pernas deram nó de tanto dançar forró. O fole se abria, o fole se fechava, dançava com a galega enquanto a preta descansava. E a minha sandália de couro não aguentou, foi tanta forrosada que a tadinha arrebentou. Maceió, Maceió, minhas pernas deram nó de tanto dançar forró. Minhas pernas deram nó de tanto dançar forró. Maceió, Maceió, minhas pernas deram nó de tanto dançar forró. Minhas pernas deram nó de tanto dançar forró. Zabumba, swing, de maceta e bacalhau, forrozinho da gota, de ficar até o final. E o cantador Potência, com a voz de seu Gonzaga, cantava tão bonito que a turma não parava. Maceió, Maceió, minhas pernas deram nó de tanto dançar forró. Minhas pernas deram nó de tanto dançar forró. Maceió, Maceió, minhas pernas deram nó de tanto dançar forró. Minhas pernas deram nó de tanto dançar forró. Valeu. Ela é um forró e depois ela vira um maracatu no final. Ah, é? Se a Tereza Cristina tivesse aqui, ela diria orquestra. Sim, isso aí, orquestra. Meu sonho, um dos meus sonhos é esse, é tocar, fazer um show assim com uma orquestra. E ele está perto de se realizar, porque ano que vem eu estou planejando voltar para minha cidade e lá existe uma orquestra que é a Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo. E aí eu estou a fim de tentar fazer uma parceria com eles e a gente montar um repertório e sair pelo Rio Grande do Sul fazendo show. Nossa, que beleza! Estou com esse planejamento aí. Como? Eu vou estar ligadíssimo, já estou ansioso já. Sim, vamos nós. Assim que acabar a pandemia, vamos tentar marcar um show aí. Vamos? Bom, ó, tô lendo a Mari aqui. Amei a licença hoje. Vou seguir o seu perfil, Lucas. Amei conhecer sua música, sua arte. Pedro, obrigado por compartilhar e nos apresentar artistas incríveis como hoje. E ela está dizendo aqui, ó, amei a live hoje, muito talento. Vou seguir o perfil do. Aqui, ó. Vou seguir o perfil do Lucas, com certeza. Amei sua música e sua arte. Obrigado, cidadã da cidade, por compartilhar e nos apresentar artistas incríveis. E a Jennifer Francisco, que é uma entrevistada que virou entrevistadora do Cidadão Cidade, ela está dizendo que delícia, que vontade de dar nó nas pernas. Pô, eu também tô com saudade de dançar um forró. Eu antes ia direto nos forróis aqui no Rio, né? Tinha o forró do Trio Samburá e o forró do Sexteto Sucupira.
E também tinha o Forró da Gávea, né, que o Pedrinho Miranda que faz, né? Então são forrós que eu ia, assim, sempre que podia. E aí, com a pandemia, tivemos que deixar de dançar o nosso forró, né? Era tão bom, mas fazer o quê, né? A gente precisa se manter saudável, né? E com saúde para poder, mais à frente, ou quem sabe ano que vem, depois da vacina, a gente poder dançar um forró de novo juntinho, né? Aqui, ó, o Rosmari Nogueira diz isso. Pedro, esse cara é muito talentoso. Agradeço. Segue lá, me acompanha, só fortalece. E espalha para geral, né? Fofoca boa é assim. Espalha nós aí, bota na boca do povo para quem sabe, né? A gente crescer e ser chamado aí pelas grandes mídias também para ocupar um lugar, né? E fortalecer a cultura lá, né? A Então, cultura popular. eu queria falar uma coisa para vocês que estão assistindo e que vão assistir essa live, porque ela vai ficar disponível na íntegra. E depois, que encerrar, eu faço. São dois trabalhos: é o de fazer entrevista, mas tem um outro que eu faço com muita alegria, com muito prazer, que é o de compartilhar. Então, eu vou passar para todos os grupos, para todos. Então, gente, compartilhem a arte do Lucas Ferraz. Descubram a arte do Lucas Ferraz e compartilhem, porque isso é muito importante. É a arte de falar bem pelas costas. Então, Isso aí. Lucas, você gostaria de encerrar cantando? Eu gostaria de. É a última, prometo que eu não vou abusar mais, tá? Sim, não é abuso, não. Eu tô tranquilo aqui, a gente está falando de assuntos importantes, né? E é muito bom para mim, eu fico muito feliz, né? Queria que no Instagram a gente tivesse tanto tempo assim, né? Porque precisa ficar, né? Tira uma live, chama outra. Às vezes tem muito convidado aí, né? Mas essas ideias são necessárias, sabe? É necessário a gente conversar sobre isso e para iluminar a gente e quem está assistindo também, sabe? Isso é muito importante. Eu ia pedir para você cantar algum samba de algum compositor desse que a gente falou aqui, ou sabe, Nelson Sargento, ou Candeia, Um ou compositor que me inspira. isso. Sim, vou cantar, vou cantar. Deixa eu ver aqui, porque são vários, né? Mas deixa eu pensar aqui um compositor que me inspira. Bom, tem um que eu gosto muito, que é o Lupicínio, né? Inclusive tem um amigo que fala que eu sou a reencarnação do Lupicínio. Mas isso é coisa desse amigo, né? Que gosta muito das minhas músicas e, né, gosta muito das músicas do Lupicínio. Inclusive, eu tenho um samba que eu compus que tem o mesmo nome de um samba do Lupicínio, que eu vou cantar amanhã. Se chama O Morro Está de Luto. Só que o do Lupicínio é um pouco diferente do meu. O do Lupicínio é: o morro está de luto por causa de um rapaz que depois de beber muito foi num samba na cidade e não voltou mais. O meu é um pouquinho diferente. O meu é: o morro está de luto, a comunidade entristeceu. O morro está de luto, a comunidade entristeceu. Chora o cavaco, chora a cuíca, pois o Juca faleceu. Chora o cavaco, chora a cuíca, pois o Juca faleceu. Vou cantar um samba do Lupicínio aqui. Ela disse-me assim: tenha pena de mim, vai embora. Ele está para chegar, vai nos prejudicar. Está na hora. E eu não tinha motivos nenhum para me recusar. Mas aos beijos caí em seus braços e pedi para ficar.
sabe o que se passou? Ele nos encontrou e agora ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E o remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer, fui fazer meu amor infeliz. E o remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer, fui fazer meu amor infeliz. Mais ou menos isso. Ela disse-me assim, do Lupicínio Rodrigues. Não poderia encerrar de forma melhor. Fico emocionado aqui nessa conversa com você. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram aqui, a Jennifer, Mari, Rosmarie. Gostaria de agradecer a Teresa Moreira. E eu gostaria de agradecer ao seu amigo, o Thiago, é isso? Thiago Marques, que cedeu o espaço aqui do Samba Hostel. Quem vier aqui para o Rio de Janeiro, precisar de um lugar para se hospedar, se hospeda aqui do Samba Hostel, lógico, depois da quarentena, né? Que vai ser muito bem recebido. O Thiago faz passeios também, leva o pessoal para fazer as trilhas e conhecer os sambas. É uma agenda bem bonita que tem aqui do hostel e eu tenho o prazer de divulgar, né? Para quem quiser encontrar lá no Instagram, como é que é lá, Thiago? @ do Samba Hostel? @hostel do Samba. @hostel do Samba. @hostel do Samba. Você encontra lá e já fica em contato com o Thiago também para quando você quiser vir pegar sua temporada no Rio. Se não for esse ano que vem vai dar certo, né? O lance é a gente se cuidar. Tem muita gente que não está se cuidando, né? Muita gente andando sem máscara na rua, não está se cuidando e não está cuidando do outro, né? Então, é isso. For pra rua, bota a máscara, minha gente. E não é a máscara aqui com o narizinho de fora. É tampando mesmo. E nem fazendo rede de queixo. Tem gente que faz a rede de queixo, né? Que pendura aqui, ó, na orelha e fica aqui embaixo. Aí o queixo fica embalando assim na rede, né? Eu não entendo essas pessoas. Isso quando não pega. Isso quando não pega assim, fica rodando assim, né? Assim que eu já vi. E não, tem gente que usa aqui pendurada na orelha aqui, né, cara? Acho que é brinco. Não, mas fazer o quê, né? E eu acho que essa é uma questão também educacional, sabe? A gente nunca passou por uma pandemia, então muita gente não sabe lidar com isso, né? Muita gente acha que nem vou pegar porra nenhuma, mas o vírus te acha, meu, vai brincando. Então, sabe, essas coisas, tem gente que já tá fazendo o samba, tá rolando pagode aí já, em alguns lugares, sabe? E é pagode com as pessoas em volta mesmo, aglomerada e, sabe? Mas isso aí pode ter consequência, ou não, né? Mas pode acontecer, porque assim, você está sem máscara ali no samba, aí você pegou o vírus, nem sabe, e no seu organismo não deu efeito nenhum. Aí tu vai pro mercado, ou vai no seu apartamento lá, você vai subir no elevador, vai tocar nas coisas, no botão lá, e aí vem outro e já toca e já se infecta. Então, sabe, é esse cuidado que todo mundo tem que ter. Mas tô cansado de estar em casa. Pensa no presidiário que tá preso lá, que também tá cansado de estar preso, mas tem que ficar lá, meu, sabe? Você tem que ficar em casa para se cuidar, né? Ficar na tua casa lá, faz tuas coisinhas na tua casa. Quando puder, a gente vai curtir um samba, né? Eu acho que esse momento é até para a gente
entender o valor de quando a gente podia estar no samba, e podia ficar tranquilo sem se preocupar com doença nenhuma, sabe? Gente, E olha, eu quero te agradecer por essa oportunidade, né? A gente tentou fazer a live outro dia, não deu. Quero agradecer você, porque agora deu e a gente trocou um maior papo maneiro aqui, né? E vamos ver se a gente consegue, depois da pandemia, marcar uns shows aí em Campinas e nas cidades vizinhas também, se rolar. Eu vou ficar muito contente. olha, gostaria de agradecer a sua presença. E antes de encerrar, eu vou fazer um pequeno abuso. Eu vou cantar uma pequena música, bem curta. A Sim. minha parte é agradecer aqui, tá? Não sei onde aprendi a cantar, só sei que não consigo esquecer. Cantiga vem do céu, vem do mar, mas o meu coraçãozinho doer. É isso. Parabéns. Você fez lembrar de uma canção que a gente está usando na aula de canto para fazer exercício, que é: o céu é meu pai, a terra é minha mãe, o mundo inteiro é feito a minha casa. Que é uma canção que tem na música do Emicida, né? E a gente usa essa música para fazer o estudo, né, de vocalizes e tal. Valeu, agradeço. Parabéns pela sua voz, pelo seu canto, e estamos aí, às ordens. É isso aí. Então, vai ter uma próxima, com certeza. Da minha parte, assim, aqui você tem as portas abertas quando você quiser aparecer. Se estiver rolando outra live, se você quiser participar, aqui você tem entrada. Ah, tá ligando o bagulho, né? Hã? Tá ligando sozinho. Sim. Por... Ah, joga uma arruda ali, meu. Arruda aqui, ó. Vem benzendo.